Meus senhores, entendam bem. Eu peço que vocês entendam muito bem o que eu vou dizer para vocês. Meu nome é Thiago Pavinato, nenhum outro. Eu não sou candidato a nada. Eu não pretendo ser candidato a nada. Eu sou um crítico. E um crítico critica. Se hoje eu posso virar para vocês e dizer com toda a tranquilidade que o Alexandre de Moraes é juridicamente pervertido, se hoje eu posso vir dizer para vocês e explanar com riqueza de detalhes que tudo que o Alexandre de Moraes faz é tortura, é ilegal, é criminoso, é antidemocrático, é ditatorial, é porque a minha opinião é jurídica, não é partidária, não é militante. Eu não concorro a cargo nenhum e não pretendo concorrer a cargo nenhum. O Pavivi é um professor. O Pavivi é um sujeito que veio do interior de São Paulo e começou a fazer faculdade de Direito de manhãzinha, acordava às 15 para 6 da manhã, estava na faculdade de Direito do Largo São Francisco às 7, saía de lá ao 12h20, pegava o metrô, fazia uma audiação, pegava outro metrô, pegava uma vanzinha, chegava no estágio, saía do estágio 9, 10 da noite, voltava para casa de transporte público, estudava até umas da madrugada para no dia seguinte fazer a mesma coisa. E depois que eu me formei, trabalhei, fiz minha pós, fiz mestrado, fiz doutorado, tento terminar minha livre docência, mas não encontro tempo. A minha vocação é de professor. E eu entrei para o jornalismo em um momento bastante oportuno para mim. Que momento era esse? É o momento em que o judiciário entrou na política. E quando o judiciário entrou na política, e eu entrei para a mídia, eu acabei me tornando um comunicador que é professor, mestre e doutor em Direito, que tem vocação para ser professor, que tem vocação para ensinar. E aí me tornei jornalista, e eu sou um crítico. E o Milor Fernandes, eu não sei se vocês o conhecem ou não, mas é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ele tem uma frase que eu carrego comigo, é uma frase dos anos 90, é uma frase que tem quase 30 anos, que eu ouvi quando eu ainda era criança. O jornalismo, se não tem crítica, não passa de armazém de secos e molhados. Então, quando o Bolsonaro era presidente, sendo eu um crítico, tudo aquilo que eu não concordava, eu critiquei. Eu critiquei. E quando eu faço as críticas ao Alexandre de Moraes, as pessoas viram para mim e falam: é porque não teve o mesmo argumento com a Lava Jato? Eu tive. Eu fui chamado de comunista ao longo da Lava Jato por criticar os métodos da Lava Jato, que estão sendo repetidos pelo Alexandre de Moraes, com a diferença que ele é um ministro do Supremo e não tem para quem recorrer. Então, ninguém aponta o dedo para mim e fala: você está sendo imparcial, você é um mau influenciador, porque, juridicamente, eu falo a mesma coisa desde 2017, eu falo a mesma coisa há quase 8 anos. Desde o jornal O Estado de São Paulo, passando por minhas redes sociais, passando por documentários criminais, passando pela Jovem Pan e chegando até este momento conosco. E as críticas que eu fiz ao governo do Jair Bolsonaro, em 2018, em 2019, eu as fiz com convicção. E eu sou tão privilegiado, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, que eu tive a oportunidade de conversar sobre elas com o próprio Jair Bolsonaro. Eu tive a oportunidade de debater sobre as críticas que eu fiz com o próprio Jair Bolsonaro, que é, garanto a vocês, uma das pessoas mais agradáveis que eu conheci ao longo da minha vida, que é uma das pessoas mais humanas que eu conheci ao longo da minha vida, que é um sujeito que, para além da aparência, das piadas, umas engraçadas, outras totalmente sem graças, é um sujeito que chora, que se preocupa, que é humano, demasiadamente humano. E nós nos entendemos muito bem. E nós conversamos com uma honestidade e com uma transparência de caráter que é difícil você encontrar com qualquer outro interlocutor. E eu passei a admirá-lo muito depois que eu o conheci. E ele, Jair Bolsonaro, sabe de todas as críticas que eu fiz a ele em 2018, 2019, 2020. Sabe? Porque Deus me deu a oportunidade de me tornar próximo dele, e como Deus me deu também caráter, me deu a sabedoria para conversar com ele sobre tudo isso. E ontem, quando eu estreiei no Faroeste Brasileira, lá na Revista Oeste, eu vi influenciadores de direita, bolsonaristas desde o primeiro momento, críticas ferozes com prints meus do Twitter de 2018, 2019,
dizendo, olha, ele está enganando vocês. Não confiem no Pavinato. O Pavinato não é confiável. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não estou pedindo para ninguém confiar em mim. Eu não estou pedindo voto para ninguém. Eu sou um professor. Eu tenho um patrimônio feito na advocacia. Eu posso me mudar do país. Eu posso não me preocupar com essa perseguição toda. Eu sou italiano, posso residir na Europa, tenho condições de residir na Europa, tenho patrimônio para residir na Europa. Mas eu sou, além de um professor, um sujeito cheio de ideal. E como eu não estou pedindo voto para ninguém, porque não sou candidato a nada e não pretendo ser candidato a coisa nenhuma, porque eu gosto de ensinar, porque a minha vocação é de professor, já que estão dizendo nas redes sociais que eu não sou confiável, eu quero dizer a você, em especial uma pessoa que eu vou me permitir dizer o nome, porque se uma pessoa fala muito de mim, ela quer que eu fale dela. Então eu vou realizar esse desejo sexual seu, Paulo Amariza. Paulo Amariza, eu não peço a confiança de ninguém. Paulo Amariza, eu sou um professor. Paulo Amariza, se você é tão suja e desonesta para fazer prints críticos meus ao governo Bolsonaro, dos quais eu já conversei com o Bolsonaro, mantive minhas críticas, chegamos a bom consenso. Se você é capaz de ser tão suja, de fazer como o Sleeping Giants, porque vocês fazem como o Sleeping Giants. Vocês ficam falando, não confiem, parem de seguir, parem disso, parem... Vocês estão igualzinhos ao Sleeping Giants. Vocês não são de direita, vocês são de time de futebol. Vocês têm um time e têm outro time, porque vocês não pensam, vocês são burros. Porque a política é convencimento. E o Bolsonaro me convenceu que ele é um sujeito humano. Eu reconheci nele nas boas conversas que tivemos. E política é convencimento, política é argumento. Agora, se pessoas como essa ficam fazendo essa campanha, parem de seguir, ele não é confiável, apenas por time de futebol, vocês são igual a Daniela Lima, só que de time trocado. Então eu quero reafirmar aqui para vocês e encerrar tudo isso, e dizer também a outros influenciadores da direita que eu sinto muito que vocês não tenham coisa melhor para fazer a não ser falar de mim. Sinto muito que vocês não tenham mais o que fazer do que pegar posts antigos meus e dizer, olha o que eu descobri, porque se vocês pegaram é porque eu não apaguei. E se eu não apaguei é porque eu não apago o meu passado. E se eu não apaguei é porque as pessoas das quais eu falo nesses posts, eu falei diretamente com as pessoas. Se eu preciso falar alguma coisa, eu falo direto. Eu não preciso esconder. Então todos esses posts que vocês pegam de 5, 6 anos atrás meus, eu postei, tá lá, eu não apaguei. E se eu fiz alguma crítica, aí eu falei com o criticado. Às vezes nós chegamos a um consenso, às vezes nós não chegamos a um consenso, mas o meu papel aqui é ser honesto com você. É ser honesto com você que não tem dinheiro para pagar bons advogados e que quando a porca torce o rabo, te chamam de discurso de ódio, te chamam de terrorista, te chamam de todos os nomes. O meu papel aqui é ser honesto com você.